O Leonardo Abraão, ele é psicólogo, palestrante, né, escritor, e é um dos idealizadores da campanha Janeiro Branco, né, que visa chamar a atenção, né, para todos nós sobre a questão da saúde mental, né, algo que por vezes é negligenciado, por vezes é colocado em segundo plano, por vezes, né, há até preconceito, né, quando se fala de saúde mental, e isso é uma coisa que a gente precisa reverter, precisamos falar sobre isso sim. Nesse momento de pandemia, muitas questões sobre saúde mental vieram à tona, né? E para introduzir a nossa conversa, Leonardo, eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que desde os anos 70, né, desde a década de 1970, anos 70 do século passado, surgiu a cultura dos cuidados com a saúde física, né? Caminhadas, academia, musculação, pilates é uma coisa que vem ficando cada vez mais em moda, né? Ou sendo utilizada, para a gente não usar o termo moda, né? Que é uma atividade importante. Mas em relação à saúde mental, esse tipo de cuidado, esse tipo de movimento em relação à saúde mental, isso já aconteceu ou acontece algo similar? Legal, vamos falar sobre isso. É verdade que a partir dos anos 70 do século XX, e na verdade eu também nasci nos anos 70 do século XX, então eu era uma, eu era uma criança, você também, né, Eduardo? Eu nasci nos anos 70 do século XX, em 74, mas depois, eu estudando e percebendo o mundo ao meu redor, eu percebi, e todo mundo sabe, que começou a cultura do fazer o Cooper, né? Todo mundo fazia um Cooper, que é aquela corrida. E depois eu até descobri por que chama Cooper. Você sabe por que chama Cooper, Eduardo? Tem uma pessoa, né, com esse sobrenome Cooper, né, que foi quem incentivou esse tipo de atividade. Era um médico, não sei se era John Cooper, Kennedy Cooper, Henry Cooper, eu não lembro o nome dele, mas era um médico nos Estados Unidos e ele falou sobre a importância de se combater o sedentarismo, das pessoas fazerem caminhada, corrida, exercícios físicos, como forma de se garantir saúde física, como forma de se investir em saúde orgânica, né? E aí, nos anos 80, isso explodiu. Jane Fonda com aquelas roupinhas de ginástica, né? No colã, né? O pessoal falava colã, As short, polainas. polainas, né? Não lembro o material, brinque, não lembro o tipo de material, mas explodiu também a cultura das academias, e depois nos anos 90 isso foi avançando e chegamos hoje. É super naturalizado, super normalizado, todo mundo sai caminhando, correndo, procurando fazer musculação, né? Se uma pessoa começasse a caminhar, a correr nos anos 20 do século 20, ou nos anos 30, lá na época do Charles Chaplin, todo mundo ia falar que a pessoa era louca. Por que você está correndo? Por que você está caminhando? Não tinha cultura. Mas o Dr. Cooper introduziu a cultura de se fazer isso sistematicamente. Depois a Jane Fonda, sistematicamente. E aí a gente tem. Em relação à saúde mental, Eduardo, isso nunca ocorreu. Nunca teve um movimento, uma campanha, pelo menos até a campanha Janeiro Branco, nunca ocorreu uma campanha, um movimento, falando assim, gente, saúde mental também tem que ser objeto de cuidados, em toda fase da vida. Na barriga da mãe, a mãe já pode cuidar da saúde mental do feto, né, do bebê lá dentro. Na primeira infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade, na velhice, etc., também tem que pensar, como é que eu cuido da saúde mental? Ela não é, a saúde mental, ela não ocorre por força da natureza. Ela tem que ter cuidados também. Assim como a saúde física não ocorre por força da natureza, tem que ter cuidados também. Se a gente não cuidar da alimentação e combater o sedentarismo, combater o tabagismo, combater o alcoolismo, a saúde física se arrebenta. A saúde mental também. Ela não é um dado, não é uma realidade pré-estabelecida de que, de qualquer jeito as pessoas vão ter saúde mental. Não, é preciso desenvolver um movimento, fazer compromisso com a saúde mental e fazer investimentos na saúde mental. Só que não se falava sobre isso. Qual foi o movimento que pautou, que começou a chamar a atenção para essa discussão? Aqui no Brasil nasceu a campanha Janeiro Branco aqui em Uberlândia. Eu estou em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, onde nasceu a campanha Janeiro Branco em 2014. Assim como Outubro Rosa é prevenção ao câncer de mama, Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata, o Janeiro Branco é promoção de saúde mental.
Então, pela primeira vez na história, nasceu uma campanha só sobre saúde mental, para promover saúde mental, numa perspectiva didática, pedagógica, que explique às pessoas que saúde mental tem que ser objeto de cuidado também. Nasceu essa campanha aqui em Uberlândia, há 7, 8 anos atrás, já estamos na 9ª edição, e agora eu e muitos psicólogos, psicólogas, profissionais da saúde mental, a cada janeiro fazemos nas ruas, nas mídias, nas praças, igrejas, empresas, milhares de palestras, milhares de entrevistas falando sobre saúde mental. Agora, eu acredito que a gente consiga estabelecer uma cultura da saúde mental, assim como uma cultura da saúde física. Vou pedir mais daqui a pouquinho para você falar um pouco de como surgiu essa ideia, né? Quem foram, né? Eu sei que você é um dos idealizadores, né, dessa campanha. Imagino que não sozinho, né? Então, como que foi esse início? Mas antes disso, né, a gente estava falando da questão da cultura, né, da atividade física e sobre a questão da saúde mental. Nas suas palestras e entrevistas, você costuma dizer que não existe uma cultura da saúde mental no mundo, né? Não existe mesmo, de fato, uma cultura sobre saúde mental, mesmo a gente tendo passado assim, a gente tem, né, por exemplo, Freud é uma figura muito conhecida, Jung é uma figura muito conhecida, né, são até, né, populares, digamos assim. Apesar disso, né, apesar de todos os avanços e do conhecimento que a gente tem sobre a questão da psicologia do ser humano no mundo, não existe mesmo uma cultura da saúde mental no mundo? E por que não existe? Não existe. Quando a gente fala, por exemplo, em Sigmund Freud, quando a gente fala em Skinner, quando a gente fala em Carl Gustav Jung, quando a gente fala em Viktor Frankl, são os grandes nomes, tá? Eu citei aqui vários profissionais da saúde e da saúde mental que contribuíram cientificamente, contribuíram metodologicamente, né? O Freud é o pai da psicanálise, Viktor Frankl é o pai da logoterapia. Então, o fato de nós termos profissionais, cientistas, desenvolvendo estudos, ou fazendo descobertas, ou inventando, né, metodologias dedicadas a algum determinado processo, não significa que isso tenha saído do espaço acadêmico e se transformado numa cultura da humanidade. Então, tem muita coisa que está dentro do espaço acadêmico, tem muita coisa que está dentro até não necessariamente do espaço acadêmico, mas do espaço profissional, como, por exemplo, a análise, né, a psicanálise do consultório psicanalítico, ou a psicoterapia dentro das outras linhas, das outras abordagens que existem em relação à saúde mental, às vezes está dentro do ambiente acadêmico, está dentro do ambiente profissional, mas não virou uma cultura. Não virou uma cultura como, por exemplo, existe a cultura do carnaval no Brasil. Existe a cultura da telenovela no Brasil. Existe a cultura, existem muitas culturas que a gente conhece no Brasil, mas não existe, paralelamente, uma cultura da saúde mental, mesmo que tenha desenvolvimento científico na área da saúde mental. Tem psicologia, tem psicanálise, tem psicoterapia. Mas, se você for para o meio da rua e perguntar para as pessoas como é que você cuida da sua saúde mental, 99% das pessoas nunca pararam para pensar sobre isso, porque não tem uma cultura da saúde mental. Se você pergunta para as pessoas assim, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é transtorno bipolar, o que é esquizofrenia, o que é alcoolismo, as pessoas não sabem mais do que o nome, ou mais do que 5 segundos de resposta. A depressão é tristeza, a ansiedade é estar preocupado, não sabem mais do que isso, porque não existe uma cultura da saúde mental. Tem conhecimentos científicos, tem até exercícios profissionais, mas não está no meio da rua essa discussão. Essa discussão não está nas praças, não está nas escolas, nas igrejas, não está na mídia, porque não tem uma cultura. E quando vai, mesmo que a mídia solte uma reportagem sobre ansiedade ou depressão, é muito ou superficial ou muito limitado, e sempre restrito ao paradigma médico do problema. Foco na doença, foco no problema. Mas não se discute, não se aprofunda e não se apresenta uma série de possibilidades preventivas, terapêuticas, né, anteriores ao estabelecimento da doença, porque não tem uma cultura. Todo brasileiro sabe que quarta-noite, quinta-noite e domingo vai ter jogo de futebol, porque tem uma cultura de futebol. E isso se discute em tudo quanto é bar, boteco, shopping, igreja, restaurante, elevador, ponte ônibus, dente ônibus. Todo brasileiro para discutir o final da novela, porque tem uma cultura da telenovela. E se discute isso em todo canto.
mas nós não paramos para falar sobre saúde mental, para discutir saúde mental, para entender saúde mental, para ampliar a visão sobre saúde mental para além das doenças. No máximo, o que se sabe sobre saúde mental é depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, alcoolismo. No máximo é falar de doença, mas saúde mental é muito mais do que isso. E como não existe uma cultura do debate, uma cultura da informação, uma cultura da discussão, uma cultura da reflexão e uma cultura do autoconhecimento, do autocontrole, né, do olhar para dentro, botar para fora, do respeito às questões psicológicas humanas, como não tem uma cultura sobre isso, isso não é debatido, discutido em nenhum momento. E quer ver mais, Eduardo? Se uma pessoa chama para falar que não está legal mentalmente, sentimentalmente, muita gente fala assim, não, para com isso é frescura, isso é mimimi, isso é fraqueza. Não, para com isso. Na sua idade, eu já não sei o quê. Falta de uma cultura da saúde mental. Se uma pessoa fala assim, amigo, estou precisando desabafar. Não, desabafar é coisa de fraco, desabafar é coisa de fresco, desabafar é coisa de gente que não tem mais o que fazer. Isso acontece porque não tem uma cultura da saúde mental. Se no trabalho uma pessoa chega falando, não estou dando conta, eu estou com um problema em casa, estou triste, estou com saudade da minha mãe que morreu há 10 anos, ou do meu pai que morreu há 40 anos, e está me atrapalhando essa saudade a trabalhar. Alguém vai dizer, não, amigo, isso não é motivo para afastamento, isso não é motivo para atestado, isso não é motivo para você estar improdutivo no trabalho, não. Porque não existe uma cultura do respeito à saúde mental. Então, existem milhões de maneiras de eu mostrar para todo mundo que realmente não existe uma cultura da saúde mental. E muito menos uma cultura do respeito à saúde mental. Por isso que é importante o Janeiro Branco, campanha, palestra, por isso que eu estou aqui para conversar com vocês, por isso que eu aceitei o convite que vocês me fizeram, porque eu aproveito toda oportunidade que está ao meu alcance para levantar essa discussão. A campanha nasceu aqui em Uberlândia, eu estou à frente do surgimento e da idealização da campanha, e estou dedicando a minha vida a isso, a falar sobre isso, a apontar essas questões para as pessoas e, além de apontar, Eduardo, pedir ajuda, pedir apoio. Ó, chama alguém, contrata um psicólogo, contrata um palestrante, chama alguém para falar sobre isso. Mais do que nunca. Antes da pandemia já era urgente e necessário. Com a pandemia virou, então, emergência pública. Mais do que nunca é preciso que a gente fale sobre saúde mental, como a gente está fazendo aqui. Muito bom. Eu vou pedir até para o Sérgio colocar aqui para a gente em tela o site, né, da campanha Janeiro Branco, para quem não conhece ainda, né, poder acessar, né, as informações. Aí, Leonardo, não sei se você gostaria também que a gente desse a sua rede social, seu Instagram, por caso a gente pode compartilhar aqui também, se você achar pertinente. Legal, tá aí, ó. Vontade. Tá aí o site. É o site da campanha. janeirobranco.com.br. Tá aí, a gente vai colocar também o link aqui no chat, aqui no YouTube, para quem poder acessar. Então, o mundo pede saúde mental, né? É o slogan, né? Da campanha. E queria que você falasse, então, para a gente, Leonardo, como que foi essa ideia, né? Você já falou aqui, né? Quando foi que surgiu, tá aí, ó, janeirobranco.com.br. A gente vai colocar aqui no chat também para o link ficar clicável para quem está assistindo a gente agora ao vivo, e como esse vídeo fica disponível, né? Para quem for ver depois, vai ficar disponibilizado também na descrição do vídeo aqui o endereço do site da campanha. Então, como foi que surgiu, né? Como que você, que é um dos idealizadores, ou o idealizador da campanha, teve essa ideia? O que te motivou? Quem são as pessoas que vieram, né, te ajudar, te agregar? E de lá para cá, desde o início da campanha, se você percebeu alguma mudança, né, na mentalidade, no comportamento das pessoas, ou da mídia, né, propriamente dita, né, quando você vai dar alguma entrevista, fazer alguma palestra, com a receptividade para falar, né, ou para ouvir sobre as questões de saúde mental. Ok, vamos lá. O mundo pede saúde mental foi o slogan, foi o chamamento, né? Foi a palavra de ordem para a campanha 2022. Quando a campanha Janeiro Branco nasceu em 2014, nós criamos a frase: quem cuida da mente, cuida da vida, para inspirar as pessoas a cuidarem, né, da saúde mental, inspirando as pessoas a entenderem que isso significa investimentos na própria vida. Vida com saúde mental é uma vida mais saudável, mais gostosa, mais leve, mais tranquila, inclusive mais produtiva, né? Saudavelmente mais produtiva. A campanha nasceu
no final de 2013, quando em novembro de 2013 eu estava muitíssimo preocupado. Eu já era psicólogo em 2013, já atendia no consultório. Eu estava muito preocupado com uma questão pessoal, uma questão minha. Se na virada de ano eu era professor também, sabe, Eduardo? Eu era professor de história e de sociologia na rede particular de ensino aqui da minha cidade, Uberlândia. E eu estava preocupado. Eu estava vivendo uma questão humana, angústia. Muita ansiedade, muita angústia com o futuro, porque eu não sabia se na virada de ano, a escola na qual eu trabalhava, se eu iria continuar empregado. Se eu iria continuar empregado, com salário, eu tinha feito compromissos, e todo trabalhador assalariado sempre vive essa angústia, né? Professor na virada do ano, sempre. Professor na virada do ano, então, se a escola o ano que vem vai me contratar, manter o contrato, se vai ter aula, se não vai ter aula, é um problema, né? A gente fica muito angustiado. E eu estava muito angustiado com isso, né? E de repente eu olhei para mim e pensei, nossa, eu tô angustiado, tô muito angustiado. E lembrei que a gente estava em novembro, era novembro de 2013. Em novembro de 2013 estava rolando mais uma edição da campanha Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. Aí eu lembrei, engraçado, né? Tem campanha para prevenção ao câncer de próstata, mas não tem campanha para prevenção à angústia. Eu tô angustiado, se eu vou ter emprego ou não ano que vem. Aí eu lembrei que um mês antes era o Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. E pensei de novo, tem campanha para prevenção ao câncer de mama, mas não tem nada sobre saúde mental. E eu tô aqui super angustiado, ansioso, preocupado, né? E é óbvio que angustiado, ansioso, isso afetava as minhas relações sociais. Aí eu falei, uai, como mineiro, né? Uai, não tem campanha sobre saúde mental tá aí, todo mundo preocupado, angustiado. Agora é virada de ano, tá terminando o ano, as pessoas começam a fazer um balanço sobre a vida, né? Final de ano, sempre as pessoas fazem um balanço, como é que foi o ano, o que quer de novidade pro ano seguinte, né? Eu pensei, gente, então vamos criar, agora é a melhor hora para criar uma campanha sobre saúde mental, chamar as pessoas para pensarem na vida, né? Na virada de ano. Toda virada de ano é um fechamento de ciclo. Aí eu convidei meus amigos psicólogos e as minhas amigas psicólogas aqui de Uberlândia, convidei pelo WhatsApp. Falei, gente, vamos criar uma campanha, vamos fazer uma reunião, eu quero desenvolver algum projeto em relação à saúde mental. E aí fomos para a reunião e eu propus que nós fôssemos para as ruas. Eu propus que a gente fosse para o meio da rua conversar com as pessoas. Aonde quer que as pessoas estivessem, fila de casa lotérica, fila de banco, praça, praia, qualquer lugar. Ponto de ônibus, qualquer lugar. Sala de espera de hospital, fala, olha, o que você sabe sobre saúde mental? Como é que você cuida da sua saúde mental? Como é que você investe em saúde mental? O que você entende por saúde mental, né? Sobre afeto, amor, relacionamento, diálogo, presença, carinho, medo, angústia, ciúmes, raiva, essas coisas dos sentimentos humanos. Isso tudo é saúde mental. Não é só depressão, ansiedade, alcoolismo, não é só isso. Né? E aí nasceu a campanha, em janeiro de 2014, quando os meus amigos e amigas da psicologia aceitaram o convite que eu estava fazendo de ir para a rua, falar sobre isso com o povo. Depois eu fui pesquisar, Eduardo, eu descobri que a palavra janeiro vem do latim Janus, e Janus e Janus era um deus da mitologia romana. E os romanos já entendiam, né, esse Janus como um portal, como uma janela. Ele era um deus de duas cabeças, uma cabeça olhando para trás, outra cabeça olhando para frente. Igual o Réveillon. O Réveillon, você olha para trás, como é que foi seu ano, e olha para frente, o que você quer do ano novo. Então, criar uma campanha em janeiro e anos, janela, portal, transição, fecha ciclo, abre ciclo, olha para trás, como é que foi o ano que acabou, olha para frente, como é que você quer o ano novo. Criar uma campanha em janeiro para falar sobre condição emocional, sobre saúde mental é muito legal. Deu muito certo. Deu tanto certo que virou a campanha brasileira. Hoje é a campanha brasileira sobre saúde mental. É a maior campanha do mundo sobre saúde mental. A gente faz milhares de palestras e damos milhares de entrevistas. O Janeiro Branco virou lei municipal em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maceió, Belo Horizonte, nas capitais todas do Brasil. Virou lei estadual, Santa Catarina, Goiás, Roraima. Os estados têm a lei Janeiro Branco, dedicando janeiro, a campanha Janeiro Branco, à saúde mental. Então, deu muito certo. Deu tão certo que eu fui convidado aqui pela AFAS para falar sobre saúde mental. Mostrando que a campanha chega longe mesmo. É reconhecida e aplaudida pelas instituições mais sérias do país, pelos poderes legislativos, palestras no Poder Judiciário, enfim, a campanha se alastrou, inclusive, para fora do Brasil. Já aconteceu nos Estados Unidos, na África, no Japão. Então, é uma campanha com potencial muito forte para convidar as pessoas a falarem sobre saúde mental.
E assim eu te respondo a sua pergunta. Se eu percebo que a campanha alcançou seu objetivo, ano após ano está alcançando o objetivo, que é chamar a atenção das pessoas para falar sobre saúde mental. Aí, neste momento da tela, este aí sou eu, presidente do Instituto Janeiro Branco, porque depois nasceu um instituto. E ao meu lado a Valéria Ribeiro, que é psicóloga, vice-presidenta do Instituto Janeiro Branco, e também minha esposa. Então, nós estamos à frente do Instituto, que é uma ONG, uma associação civil sem fins lucrativos, para levar discussões sobre saúde mental mais longe, para todo mundo. Quem quiser ajudar a ONG, inclusive, aí no site tem informações a respeito. E eu vou compartilhar aqui também, tem um canal no YouTube, né? O Janeiro Branco tá aí, né? youtube.com/c de canal, /Janeiro Branco. Eu vou até compartilhar aqui a tela também, que vocês lá vai ter muitos vídeos com materiais aí disponíveis da campanha Janeiro Branco, que a gente está aqui pela fala do Leonardo, entendendo um pouco melhor da importância, né, da saúde mental e da importância dessa campanha, né, qual o potencial, né, transformador, né, para as pessoas tomarem mais consciência da importância da saúde mental, para cuidar, né, das questões relativas à saúde mental, porque não adianta ter só saúde física, né? Sem saúde mental, realmente o nosso físico sozinho não aguenta, né? Não dá conta. Não dá conta. E eu queria te perguntar, Leonardo, você comentou, né, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? As pessoas, por vezes, dizerem, olha, eu estou angustiado, eu estou triste, né? Não estou dando conta. E aí essa questão de falar, mas isso é frescura, né? Eu já ouvi frases do tipo assim, isso é falta de uma enxada, vai capinar um lote, né? Fazer alguma coisa prática, né? Que isso dá conta. Então, eu queria te perguntar se isso é uma questão, se você percebe que tem um caráter geracional, né? Eu faço psicoterapia já há 15 anos, e hoje eu não me vejo sem. Para mim é um trabalho para a vida. E muito curiosamente, eu estava conversando há 1 ou 2 semanas atrás com a mãe da minha namorada, e eu comentei isso com ela, e ela achou estranho. Ela falou assim, mas para sempre? Vai fazer a vida toda? Não, mas eu não quero fazer terapia para sempre. Eu quero fazer só um pouquinho para resolver ali um problema e tá tudo certo. Então, tem um caráter geracional sobre essa questão do preconceito, com os cuidados à mente, com cuidados à saúde mental, ou não? Isso é uma coisa que ultrapassa as gerações? Eu penso que a gente volta na discussão da ausência de uma cultura da saúde mental. Como não existe uma cultura da saúde mental, nunca existiu, ainda menos antes, ainda menos em tempos anteriores. Ou seja, se agora a gente está começando a despertar para isso, e eu acredito que, inclusive, por causa da contribuição da campanha, mas não somente, a pandemia, por exemplo, fez com que as pessoas percebessem, né, o papel central da saúde mental nas nossas vidas. Mas se nunca existiu uma cultura da saúde mental, em tempos anteriores, ainda menos. Portanto, é geracional, mas não porque é culpa de uma geração ou outra, mas é porque a própria humanidade, e aí extrapolando qualquer geração, a humanidade nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Por quê? Porque as primeiras prioridades da humanidade sempre foram a sobrevivência física para começo de conversa. Sempre gravitar em torno da sobrevivência física. Tá dentro da caverna ou sair da caverna tem a ver com sobrevivência física. Caçar, plantar, coletar tinha a ver com sobrevivência física, né? Construir pontes ou levantar prédios ou dominar o fogo, ou inventar a roda ou estabelecer trilhos de trens para que as locomotivas atravessassem os espaços, tudo isso tem a ver com sobrevivência física. Eu penso que agora que a sobrevivência física está razoavelmente garantida, só um parênteses, nem sabemos se está, porque se 2 superpotências entrarem em guerra e de repente resolverem jogar a bomba atômica, as bombas atômicas, as bombas que existem hoje no mundo são capazes de acabar com a humanidade. O que existe de armamento hoje no mundo, desde armas simples a armas atômicas, são capazes, né, de extinguir a humanidade. Então, a sobrevivência física está garantida porque a gente conseguiu
plantar suficiente, tem comida de sobra para sustentar a humanidade toda, tem os avanços técnicos científicos relacionados à medicina, a gente descobriu vacinas, descobriu remédios, inventamos cirurgias. Essa parte física material a gente deu conta de avançar. Mas isso era a prioridade. Hoje a gente tem solução para esses problemas todos. Agora, a parte mental, a parte subjetiva, a parte psicológica, a parte sensível, a parte, né? O que significa a palavra psicologia, psiquiatria, psique, psiquismo? Vem de qual radical? Vem de um radical grego que é psique. Psique é alma. A parte da alma, a parte dos sentimentos, das emoções, a parte da subjetividade humana, da psicodinâmica humana, ficou em terceiro, quinto, 10º lugar nessa história toda. Primeiro lugar era sobreviver. Segundo lugar era comer e sobreviver. Terceiro lugar era vencer o inimigo e sobreviver ao inimigo. Quarto lugar era depois dar um jeito de combater o infarto ou coisas do tipo. Agora que a parte material está razoavelmente garantida, que a gente está despertando para a parte mais psicológica, mais sensível. Já podíamos ter feito isso. Imagina quantas guerras, quantas mortes, quantos genocídios poderíamos ter evitado se já houvesse uma cultura da saúde mental, do autoconhecimento, do autocontrole, né? Do entendimento do que é a subjetividade humana. Paralelamente, conjuntamente às preocupações materiais, físicas, orgânicas de sobrevivência, a gente podia ter pensado juntamente também as questões mais subjetivas. Mas tudo bem, a humanidade não despertou para isso. Há 50 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás. O Freud é do século XIX. Esses caras todos que a gente está citando, Freud, Jung, todos eles são do século XIX, século XX. Né? Tá, os gregos, lá na filosofia grega, já pensavam em algumas questões. Pensavam. Mas a nível filosófico. Né? A nível filosófico. A nível de mergulhar profundamente na subjetividade, no que depois a gente faz com a psicanálise, com a psicologia, etc. Isso é de 200, 300 anos para cá. Então, a humanidade não conseguiu fazer isso antes. Tudo bem. Fez outras coisas, despertou para outras coisas. Só que agora está passando da hora. O que é importante, Eduardo, é não permanecermos no erro, não continuarmos no erro. E existe risco de permanecermos no erro. Como assim, Léo? Existe risco de permanecermos no erro, de olharmos só para os aspectos materiais e objetivos. Se a gente se preocupar só com colonização de Marte, foguete para Marte, se a gente se preocupar só com desenvolvimentos tecnológicos, se a gente se preocupar só com o desenvolvimento de novos meios de comunicação, novas armas de guerra, novas vacinas ou novas cirurgias, significa que a gente continua preso apenas aos aspectos materiais e objetivos. Nós não podemos permanecer no fundamentalismo materialista ou no fundamentalismo da objetificação da vida. Só importa o que é objetivo, concreto, palpável. O que é subjetivo, mental, sentimental, vamos deixar de lado. Não. Porque se a gente avançar só no aspecto técnico, científico, material e não avançarmos também subjetivamente, psicologicamente, a gente vai apertar o botão da bomba atômica e acabar com a humanidade. Porque avançamos em termos materiais, inclusive aprendemos a fazer bomba atômica, mas não avançamos em termos subjetivos. Amor, autoconhecimento, solidariedade, autocontrole, né, e coisas do tipo. Então, o importante beleza, antes a gente não achava isso importante, agora é importante. E mais do que nunca. Porque se a gente não avançar psicologicamente, nós não vamos dar conta de segurar a extinção da humanidade a partir de armas mais fortes, guerras mais fortes e outros problemas, né? Desigualdade, injustiça, miséria, etc. Então chegou a hora da gente agradecer o que a gente acumulou de conhecimento até aqui, valeu, avançamos, só que agora precisamos ir mais longe. Precisamos de uma revolução na subjetividade. Precisamos de uma cultura da saúde mental. Precisamos reconhecer o papel fundamental da subjetividade na estrutura humana. Precisamos educar as crianças sobre conteúdos psicológicos, ensinar as crianças a olhar para dentro, a investir em autoconhecimento, em autocontrole, em autoiluminação. Precisamos falar sobre ciúmes, raiva, desejo, medo, frustração, inveja. Precisamos falar sobre todos esses assuntos, porque o ser humano não é só uma máquina de carne e osso e de questões materiais. Ele tem questões da ordem emocional, da ordem mental, da ordem sentimental,
da ordem comportamental. E se continuarmos desprezando isso, estaremos condenando a humanidade à sua própria extinção. Boa. E é muito interessante, né, que há uma tendência, se é que eu posso falar assim, mas na humanidade como um todo, de estar sempre procurando fora de si a resolução das questões. Então, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela namorada, então está sempre ali, né? Está sempre no outro, né? Está sempre ou no outro ou no objeto, né? Material, né? A sua felicidade, né? A sua realização, né? Esse olhar para dentro, esse olhar para si, que às vezes é difícil. Se olhar no espelho, a imagem que se vê nem sempre é bonita. A gente nem sempre vê no espelho aquilo, né, que gostaria de ver, mas é fundamental na busca desse autoconhecimento. E nesse sentido, tem a pergunta aqui da Maria Zilma, que eu pedi para o Sérgio colocar aqui em tela para a gente, que ela pergunta o seguinte: podemos ter uma cultura da saúde mental sem necessariamente fazer psicanálise, né? Ou psicoterapia, né? Alguma psicoterapia, seja psicanálise ou outras, né? Porque psicanálise é um dos tipos. Excelente, excelente, Maria Zilma. Obrigado por isso, por essa pergunta, porque você me dá a chance de falar, de comentar uma outra perspectiva da própria campanha Janeiro Branco. Quando a gente vai para as ruas falar sobre saúde mental, a gente fala o tempo inteiro que uma cultura da saúde mental, ela pode ser tipo uma régua. Pega uma régua de 20 centímetros, uma fita métrica de 1 metro, aí pega uma régua. No extremo, tá lá 0, 1, 2, aí chega até 20, né? No extremo, nós temos algumas possibilidades. No outro extremo, nós temos outras possibilidades. E uma cultura da saúde mental é assim. Ela tem que ser multidimensional, multifacetada, pluridimensional. Nós não podemos pensar apenas saúde mental por meio da psicoterapia, da psicanálise, das abordagens profissionais, né, da saúde mental. Isso aí é só uma faceta. Pensa a saúde mental como uma pizza. Pensa a saúde mental como uma pizza. A pizza tem vários pedaços. Tem pelo menos 8 pedaços, se for uma pizza grande. E cada pedaço tem vários pedaços dentro. Tomate, mussarela, azeitona, né? Saúde mental é multidimensional. Saúde mental é um universo plural. Então, você pode cuidar da saúde mental e contribuir para uma cultura da saúde mental, por exemplo, tendo hobbies terapêuticos, atividades terapêuticas, por exemplo. As pessoas hoje estão muito sequestradas pelo universo do trabalho, da produtividade, bater metas, multiplicar metas, atingir metas, né? E esquecem que elas precisam de um tempo para si, para dar uma desligada, para dar uma respirada. Então você, por exemplo, eu gosto de jardinagem, eu gosto de corte e costura, eu gosto de dançar, eu gosto de nadar, eu gosto de viajar, sei lá, cada pessoa tem algo que traz ela mais para perto de si, para dentro, né? Que deixa ela mais tranquila. Isso não é psicoterapia, isso não é psicanálise, isso não é estar dentro de um consultório com alguém. Então, existem formas, sim, de cuidarmos da nossa saúde mental e de ajudarmos numa cultura da saúde mental sem necessariamente ser um consultório com um psicólogo, uma psicanalista, etc. Quer ver outro exemplo? Investir no diálogo, investir na comunicação. Nós, seres humanos, somos seres da comunicação. Nós temos que resgatar, sabe, Eduardo? Eu vou lançar um trabalho agora só falando sobre comunicação, que a gente precisa resgatar a nossa habilidade e capacidade de comunicação que faça sentido. Que faça sentido. Porque tem muita gente falando blá, 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 e você torce, não sai nada. Torce, não tem nada. É vazio o discurso. Às vezes eu implico com algumas propagandas. Às vezes eu vejo, tô andando na cidade e vejo propaganda assim, uma construtora, uma imobiliária vai lançar um empreendimento, um prédio novo, um condomínio novo, que faz propaganda assim, um novo conceito em moradia. Aí você vai ver, as casas são exatamente iguais a tudo que existe. Não tem nada de novo conceito. Está chegando uma revolução na moradia em sua cidade. Condomínio não sei o quê. Um novo conceito em lazer com a família. Não é revolucionário, não tem novo conceito em nada, é igualzinho em todo condomínio, em qualquer lugar do mundo. Comunicação vazia, tá entendendo? Comunicação vazia. Então, nós, seres humanos, precisamos resgatar nossa habilidade de comunicação. E de comunicação que faça sentido, que seja congruente com o que a gente está sentindo, vivendo, enxergando, percebendo. E não só blá, blá, blá vazio. E não só da boca para fora. Só para cumprir papel, para cumprir tarefa, para bater meta, só para, né, constar pro forma. Não. Então, investir em diálogo dentro de casa, diálogos sinceros que façam sentido. Investir no diálogo dentro da empresa que faça sentido. Investir em diálogo na política.
No Brasil, a gente está vivendo uma guerra de debates. Você vai torcer, os debates não saem nada. É muito vazio. Né? É uma guerra de acusações ou de retóricas ou de defesas ou de argumentações. Aí você vai ver 1% daquilo realmente faz sentido, é pertinente. Pertinência. Ter sentido. Corresponder à verdade ou corresponder a algo que é fato ou que é compreensível. Se você torcer, quase não sai nada, porque o diálogo é vazio, é muita gritaria e pouco conteúdo. É muito blá 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 e pouco conteúdo. Então a gente precisa investir em diálogos, resgatar o diálogo consistente, pertinente, congruente. Isso também é saúde mental, né? Uma conversa que faça sentido entre partes. Isso também é saúde mental. Não precisa estar no consultório, você pode fazer isso em qualquer lugar. Respeitar as pessoas, isso é saúde mental. Garantir justiça social. Sem justiça social, como é que fala em saúde mental para os moradores de rua? Como é que fala em saúde mental para as vítimas de abuso? Como é que fala em saúde mental para quem não tem direito nenhum? Não tem condição mínima de existência no país profundamente desigual? Então, uma cultura da saúde mental passa por várias questões, por N dimensões. E a pergunta da amiga me ajudou a poder falar sobre isso. Não sei se eu respondi. Aqui no YouTube eu estou vendo. Se quiser fazer comentário, eu leio aqui também. Você falou sobre, né, essas outras atividades que a gente pode fazer, né? Eu já comentei isso aqui em outras lives. Eu faço crochê. Maravilhoso. Eu tenho a tendência, eu sou ansioso, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, então uma das formas assim de eu serenar as várias vozes que tem aqui dentro é o crochê, né? Então, em várias coisas que a gente pode fazer. Estava falando de conversa e tal, me lembrei que alguns anos atrás eu li um livro, se não me engano, Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Né? Eu acho que é uma das coisas importantes, né? A gente aprender a se comunicar, né, de uma forma também não violenta, que a gente vive momentos muito extremos, né? Em que as pessoas elas têm dificuldade de parar para ouvir o outro. E muitas vezes eu me percebo que a pessoa não me ouve também, porque a forma como eu me expresso, a forma como eu me coloco, me comunico, não é convidativa para que o outro me ouça. Né? Então, nós somos seres da comunicação, mas às vezes falta um pouco, né, dessa capacidade da gente ouvir e conseguir se colocar também. E aí, até aproveitando essa questão, né, das outras, você já falou um pouco sobre isso, né? Além, né, eu citei aqui crochê, a gente pode falar de outras atividades, jardinagem, como você citou, tem outras formas acessíveis para as pessoas cuidarem da sua saúde mental, que não necessariamente pagando, passando por um consultório? Essa coisa, aproveitando essa última coisa que você falou aí do consultório, lembra que eu falei que é uma régua do 0 ao 20? Então, no extremo, você tem crochê, caminhada, jardinagem, música, dança, arte, né? Esportes, tem vários, canoagem, natação, pescaria, roda de amigos, tem várias atividades no extremo. Agora, lá no extremo, caso isso não seja suficiente, aí o psicólogo, aí o psicanalista, aí o psiquiatra, aí o profissional da saúde mental, certo? Que é também legítimo. Faz parte de uma cultura da saúde mental a gente entender que não dá para ficar com preconceito. Eu vou à psicóloga 3 vezes por semana. Você falou que faz 15 anos. Eu também já tenho um tempo que faço. Vou, começo, volto. Às vezes eu paro, fico 6 meses sem, depois volto. Porque não existe apenas o uso do serviço no sentido do tratamento. Existe também o uso do serviço no sentido de prevenção. E também existe o uso do serviço no sentido do autoconhecimento. Né? E também, inclusive, há quem busca uma psicóloga, alguém para conversar sem ser julgado. E fora do círculo social normal da família, medo de colocar algumas coisas com o marido, ou com a esposa, ou com o patrão, ou com o filho. A psicóloga é neutra nesse sentido. Eu vou colocar isso com alguém que não vai me julgar, com alguém que eu não vou ficar com medo, né, da reação. Então, existem N possibilidades para se recorrer ao serviço do profissional da saúde mental. Mas não pode ficar no tabu. Ah, porque antes, lá nos anos 40, 50, quem procurava psicólogo ou psiquiatra é porque tinha um caso de loucura na família. Essa era a visão da humanidade naquele momento. Né? Essa era a visão naquele momento. A humanidade
àquela altura, tinha aqueles recursos para entender dessa forma, mas a gente avançou, novos conhecimentos, novas produções científicas, novas experiências, novos testemunhos, novas possibilidades. Então, o ser humano é muito mais um rio do que uma pedreira. A gente está mudando sempre. Né? O Raul Seixas estava certo quando falava em metamorfose ambulante. A gente muda. Tem gente que muda mais rápido, tem gente que muda mais devagar. Mas, com certeza, a maneira como você pensa hoje não é igual a como você pensava ou ontem ou há 50 anos atrás. Para quem muda mais devagar, eu tenho que falar 50 anos. Para quem muda mais rápido, ontem, em relação a ontem, a pessoa já mudou. Então, a gente tem que assumir e falar, peraí, parece que a gente é estático, mas nós somos móveis. Parece que a gente não muda, mas muda. Ideias mudam, sentimentos mudam, relações mudam, sentidos mudam, projetos mudam, perspectivas mudam, tudo muda. E às vezes sozinho não dá para segurar a barra da mudança. E aí um profissional pode te ajudar. Se a canoagem, se o crochê, se a pintura, a dança não estiver sendo suficiente, vamos procurar um profissional. Se amigos, grupo de amigos, que é um suporte, né? Grupo de amigos. A gente tem umas coisas tão bobas na nossa vida ainda. Quando a gente é criança, estamos cheios de amigos. A coisa mais maravilhosa do mundo é ir para casa do amigo, dormir, jogar videogame quando é criança, dormir na casa do primo, né? Viajar com o tio, com o primo, com o pai. Quando a gente é criança, a gente faz excursão, sempre cheio de gente na nossa vida. Aí vai envelhecendo e vai se isolando. É natural. Dizem que os mamíferos têm esse costume do envelhecimento significar também um certo isolamento. Mas a gente não pode aceitar que o que é natural, vamos supor que seja natural, o que é natural seja uma sentença. Porque não é natural o ser humano voar. A gente inventou um avião. Não é natural um coração entupir e parar de funcionar. A gente inventou cateterismo, a gente inventou o transplante de coração. Não é natural, o que dizia, não é natural o coração bater para sempre. A gente inventou alternativas para ajudar esse coração a bater mais. Não é natural o ser humano correr a 100 km por hora. Nós não temos perna para isso. O guepardo tem. A gente inventou o carro. Então a gente não pode ser refém só do que é natural. Não, a natureza nos molda, mas ela nos dá uma condição, uma possibilidade. A gente pode intervir. Uma característica da espécie humana, nós somos a espécie Homo sapiens sapiens, homens da sabedoria, da ciência. A gente pode intervir. Então, peraí. A natureza não me deu asas, mas a gente usa avião. A natureza não me fez correr, mas a gente tem um carro. A natureza me deu um coração limitado, mas a gente inventou o cateterismo ou o transplante. A natureza fala que os mamíferos se isolam com o passar do tempo. Eu posso intervir nisso. Eu vou ter um grupo de amigos no WhatsApp, eu vou ter um grupo de amigos no Facebook, eu vou procurar um grupo de dança da terceira idade, eu vou procurar um grupo de esportes ou de escolas na velhice, eu vou criar alternativas. Inclusive porque tem estudos que mostram que o movimento é fator de saúde mental. Então, isolamento, isolamento no sentido de envelhecer e não tem mais amizades, o mundo está cheio de oportunidades, vamos procurar alternativas. Ah, mas é difícil. Talvez uma psicóloga possa te ajudar a vencer. Por que você não consegue fazer novas amizades a partir de uma determinada altura da vida? Talvez é uma questão que você está achando que é natural, mas pode não ser natural. Pode ser um bloqueio interno que você não está conseguindo enxergar, mas que está lá dentro da sua cabeça, escondido, te atrapalhando a dar alguns passos. Uma psicóloga pode te ajudar, sim, a falar, entendi por que nos últimos 20, 30 anos eu fugi de novas amizades, eu fugi de novos relacionamentos, por que eu não quis saber nem de novos relacionamentos íntimos e nem de novos relacionamentos sociais. Às vezes a gente acha que é natural e não é natural, é mental o bloqueio. A psicóloga pode ajudar a destravar isso, entendeu? Então, além de práticas terapêuticas, além de grupos de amigos, grupos de suporte, grupos de apoio, estudar, né? Antes da nossa... O ser humano é um cérebro que está sempre em movimento, né? Pedindo combustível. Antes aqui da nossa conversa, Eduardo, teve um vídeo sobre aula de inglês, né? O quanto que fazer um novo curso, aprender uma nova língua, aprender uma nova habilidade, né? Pode fazer bem para a saúde mental. Ah, mas eu não dou conta. Pode ser um bloqueio mental esse seu não dar conta, não dou conta. Pode ser que seja o sintoma de alguma outra questão não olhada, não resolvida no seu coração, na sua alma, e que você está achando que é um traço de personalidade, que é uma condição inescapável, e que 6 meses com uma psicóloga poderia abrir novas portas
porque ela poderia te ajudar a entender por que você se fechou e não quer aprender mais nada, não quer botar essa máquina poderosa para continuar aprendendo alguma coisa, né? É uma possibilidade. Outro exemplo para encaminhar aqui uma discussão também legal, espiritualidade. A questão da espiritualidade. Existem muitos estudos, Eduardo, que falam que a fé, que a espiritualidade saudável, a espiritualidade sensata, são fatores. São fatores de saúde mental. Como assim, Léo? Espiritualidade saudável, espiritualidade sensata? Porque existe o fanatismo e o fundamentalismo, e existe o que é saudável, o que é sensato. Espiritualidades fanáticas, espiritualidades fundamentalistas, que acham que são as donas absolutas exclusivas da verdade, ou que acham que uma ideia, um fundamento, uma característica, uma crença lá é a resposta para todos os problemas ou todas as questões humanas, isso é fanatismo, isso é fundamentalismo. E nenhum fundamento dá conta de toda experiência humana. Nenhum fundamento, nenhuma regra dá conta de tudo, de todas as possibilidades e pluralidades das experiências humanas. Então, os fanáticos e os fundamentalistas religiosos tendem a adoecer, tendem a sofrer, tendem a não dar conta das demandas humanas, tá? Por isso que é importante espiritualidade saudável, sensata, oxigenada, que abre a cabeça e bota a pessoa para dialogar com o potencial de fé que ela tem e as possibilidades do mundo, né? Dentro dessa perspectiva de que o ser humano é um ser da ciência, da racionalidade, da sensatez, da sabedoria, e é preciso fazer esse diálogo. O bom senso e a espiritualidade, a sensatez e a espiritualidade. A espiritualidade sensata, saudável, e o que a ciência traz, o que a realidade impõe, né? E cobram do ser humano. Então, grupos de apoio, amizades, práticas terapêuticas tipo crochê, ou desenho, ou arte, ou dança, espiritualidade saudável, espiritualidade sensata, tudo isso são fatores de saúde mental nas vidas das pessoas. E repetindo, Eduardo, se isso não for suficiente, vida ecológica, relacionamento com a natureza, tomar sol faz bem para a saúde mental, água faz bem para a saúde mental, né? Contato com a natureza, com o verde, faz bem para a saúde mental. Mas se tudo isso não for suficiente, é hora de procurar um profissional. Muito bom. A sua fala, ela abre para tantas perspectivas, Leonardo, que assim, você falando, eu fui pensando aqui em várias outras questões, né? Que acho que e já fica aqui o convite para um outro bate-papo, para uma outra conversa, né? Tem muitos meandros, muitas nuances, né, em cima das questões de saúde mental. Né? Uma das atividades que é muito saudável, né? E aí em Minas se pratica muito, é ir ao boteco com os amigos, né? O bate-papo. Isso é uma das coisas, um fator de saúde mental sensacional, né? Para quem gosta. Boteco, claro. Cinema, igreja, dentro do sensato, dentro do harmônico, né? Tudo, essas atividades em grupo, nós somos seres gregários. Nós somos seres gregários. Nós somos seres sociais. Para começo de conversa, Eduardo, para nascer, precisamos de 2 outros. Para começo de conversa, a gente precisa de gente para a gente nascer. E gente aprende a ser gente com gente. E é na relação que a gente aprimora, aprende, erra, acerta, testa, entende? Ganha energia. Então é importante ter essa compreensão. E eu estava aqui também pensando que é uma coisa que eu faço bastante, até por conta da minha atividade profissional, sou geógrafo e faço pesquisa, né, na área do meio ambiente, que é viagem, né? Viajar, o quanto é bom viajar, sim, conhecer outros lugares, conhecer outras comidas, né, conversar com outras pessoas. E uma das coisas que eu descobri que eu gosto de fazer, que eu não sabia, é viajar sozinho. Né? Não para viajar sozinho, para conhecer outras pessoas, para conhecer outros lugares e poder, né, ter mais liberdade nessas atividades. Tem algumas outras perguntas que chegaram aqui para a gente, né, da Maria Zilma, do Dirceu. A gente vai encaminhar, né, essas questões aqui e já deixar o convite aqui para o Leonardo voltar para uma outra conversa, né, para a gente falar, né, que não deu tempo da gente falar sobre a questão da saúde mental na pandemia. Né, o que mudou, né, era uma das questões aqui para a gente debater, né, se piorou, se mudou, se a pandemia trouxe talvez uma maior consciência,
né, dos problemas, né, que a gente tem, né, em relação a não cuidar da saúde mental. Então, esse isolamento, né, o que no começo da pandemia as pessoas, né, teve várias etapas, as pessoas estavam cozinhando, cuidando de planta, né, teve uma série de coisas, né, que até que ficaram populares, né, nas redes sociais, na internet, do que as pessoas estavam fazendo em casa, né, por conta da pandemia, e também uma questão que apareceu bastante, pelo menos no meu círculo pessoal, é a hiperconvivência, né, familiar. Então, pessoas Familiar. que ficaram em casas convivendo com esposa, com marido, com filhos, numa quantidade de horas muito maior do que o normal, e isso, né, também trouxe consequências, também trouxe questões. Sim. Mas a gente, né, fica aqui o convite para a gente tratar dessas e de outras questões aí num outro bate-papo. Leonardo, eu queria agradecer muito, né, a sua presença, agradecer o seu tempo, pela troca de ideias. Lembrar aí a todos do site, né, Janeiro Branco, pedir para o Sérgio colocar de novo aqui para a gente o link, né, do Janeiro Branco, da campanha Janeiro Branco, e, enfim, deixar aí o meu agradecimento para ti, Leonardo. Eu que agradeço a você, agradeço a Face, agradeço a turma que está ao vivo aqui. Eu estava olhando aqui os comentários, realmente são muitas questões. É como se diz aqui em Minas, pano para manga, né? A gente pode passar, e é isso, a gente precisa falar o tempo inteiro sobre saúde mental. Então, deixo a dica de vocês que têm poder político, poder econômico, experiências, contatos, networking, introduz o assunto da saúde mental nessa perspectiva reflexiva. Não é só falar sobre doença, só depressão, vamos falar só sobre ansiedade. Saúde mental passa por isso, mas a gente tem que levar outras discussões, igual o Eduardo falou, abrir as perspectivas, né? Abrir os horizontes para os universos da saúde mental. Estou sempre à disposição, muito obrigado, e em uma outra oportunidade a gente comenta tudo que foi levantado aí pelo público. Obrigado, gente. Maravilha. Queria agradecer também a todos e todas que estiveram aqui ao vivo conosco nessa quarta-feira, dia 23 de março de 2022. O Leonardo falando lá de Uberlândia, o Toninho, que no início estava na sede da Face aqui conosco em São Paulo, e eu falando de Florianópolis. Hoje é feriado aqui em Florianópolis, aniversário da cidade. Parabéns à cidade de Florianópolis, aos cidadãos e cidadãs de Florianópolis, por mais esse aniversário da cidade. E deixar aqui novamente o convite para vocês, a semana que vem, às 16 horas, quarta-feira, com mais uma live. E compartilhem esse vídeo, né? Vamos falar de saúde mental? Sim. Vamos expandir isso para a família, vamos expandir isso para os amigos. Compartilhem esse vídeo, compartilhem o site de Janeiro Branco, o YouTube de Janeiro Branco, as redes sociais aí do Leonardo. Vamos levar essa informação, vamos levar esse bate-papo, vamos levar essas ideias para o maior número de pessoas possível, porque sim, é muito importante. E se a gente não estabelecer uma cultura da saúde mental até hoje, como disse o Leonardo, então não é tarde. Vamos começar, ok? Então, um abraço a todos, a todas. Até semana que vem. Tchau, tchau.